Grêmio solicita e o Cruzeiro libera o atacante Jonathan Robert para retornar para o tricolor gaúcho. E com isso, Orejuela pode ou não retornar para o Cruzeiro? Lateral esquerdo, Rafael Santos, emprestado por uma temporada para a Chapecoense. Cruzeiro apresentou proposta oficial pelo retorno do volante argentino Lucas Romero. E o volante Jean está liberado e de volta aos treinos após se recuperar da Covid-19. E o último assunto, o retorno do Campeonato Mineiro. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esporte. Por favor, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e use os comentários para deixar a sua opinião sobre os assuntos discutidos nesse vídeo. Mais um dia de bastidores movimentados no Cruzeiro, né? Uma informação que pegou a todos de surpresa foi o Grêmio solicitar ao Cruzeiro o retorno do atacante Jonathan Robert. Só para a gente lembrar aí um pouquinho da chegada dele ao Cruzeiro, o Jonathan Robert vem para o Cruzeiro na negociação em que o lateral direito Orejuela foi emprestado ao Grêmio por uma temporada pelo valor de R$700 mil. E além de pagar os R$700 mil, o Grêmio cedeu 2 atletas ao Cruzeiro, que foram o atacante Jonathan Robert e o volante Felipe Machado, ambos com salários pagos pelo Grêmio, ou seja, o Cruzeiro não teve que gastar nada, nenhum custo sobre esses atletas. Em nota, o Cruzeiro informou o seguinte, abrindo aspas para o Cruzeiro Esporte Clube informa que em decisão tomada em consenso com a diretoria e da comissão técnica, aceitou a solicitação do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que pediu o retorno do atleta Jonathan Robert. Dessa maneira, o vínculo do empréstimo do atacante foi encerrado. E o Cruzeiro também não informou se um outro atleta será solicitado ao Grêmio, né? Já que no acordo eram Orejuela para lá, mas o dinheiro e 2 atletas cedidos gratuitamente para cá. Então ainda não é essa informação se o Cruzeiro vai solicitar um outro atleta ou não. Pelo Cruzeiro, Jonathan Robert, atacante de 20 anos, atuou apenas em 7 jogos e marcou 1 gol. Na minha avaliação, o Cruzeiro não vai perder muito com a saída do Jonathan Robert no tempo que esteve aqui. Ao meu modo de ver, posso até me arrepender futuramente aí se vier estourar no Grêmio, né, se tiver uma carreira brilhante lá pra frente, mas não encheu meus olhos nos jogos que teve aqui pelo Cruzeiro, né, uma dificuldade muito grande às vezes de fazer o básico, dominar uma bola, acertar um passe, né, levantar a cabeça para poder sair jogando. Então achei um jogador muito limitado o Jonathan Robert, né? Acho que o Cruzeiro não perde tecnicamente com a saída do Jonathan Robert. E aí o seguinte, uma outra coisa que pode acontecer também é dar uma chance maior para os nossos jogadores da base. Recentemente o Cruzeiro promoveu e já está treinando como profissional agora o Stênio. O Stênio também é atacante de beirada, né? E nós temos também no nosso elenco o Wellington Torrão, o Judivan, Angulo, e que são jogadores que podem fazer essa função, né? Mas isso também não descarta o fato de o Cruzeiro continuar sondando o mercado e talvez trazer mais um jogador de beirada, que se vier um cara com um bom nível, né, é claro que a gente vai aceitar. Hoje os jogadores de beirada do Cruzeiro são Everton Felipe, Maurício, que muitas vezes, né, tem jogado nessa posição, aí tem o Judivan, tem o Wellington Torrão, tinha o próprio Jonathan Robert, o Angulo, que chegou agora, né, e os atacantes mais centralizados de áreas do Cruzeiro, que são o Marcelo Moreno, o Thiago e também o Robertson, né, que é nosso. E aí ficou uma dúvida em relação a essa saída do Jonathan Robert, que foi se o Grêmio pediu o Jonathan Robert de volta, o Cruzeiro pode pedir o retorno do Orejuela? Não, gente. Infelizmente o Cruzeiro não pode pedir o retorno do Orejuela. Infelizmente ou felizmente, né? Não sei, porque dividiu opiniões quando ele foi pro Grêmio e disse que não queria, que preferia não jogar a Série B. Mas essa temporada o Orejuela não volta, né? Pelo menos até o fim da temporada ele continua no Grêmio. E o que aconteceu foi o seguinte, o Grêmio pediu o retorno do Jonathan Robert porque aqui no Cruzeiro é o Grêmio que está pagando os salários. E o Grêmio recebeu uma proposta de um time português para que o Jonathan Robert seja emprestado e o time de Portugal que vai pagar os salários. Né? Todo mundo apertado aí por conta dessa situação do coronavírus. Então o Grêmio tentando, de certa forma, enxugar a folha e o Jonathan Robert não é mais atleta do Cruzeiro. E tem mais, o Grêmio desembolsou R$700 mil para contar com o futebol do lateral direito colombiano Orejuela, enquanto o Cruzeiro recebeu gratuitamente com salários pagos tanto o Jonathan Robert quanto o volante
Felipe Machado. E uma outra informação é que o Orejuela foi com 50% dos seus direitos econômicos fixados em 3,5 milhões de euros, o que dá aproximadamente 16 milhões de reais. Né? Então, se chegar nesse fim do contrato do empréstimo, o Grêmio efetuar esse direito de compra, né, é jogador do Grêmio, vai continuar por lá e aí não volta para o Cruzeiro nunca mais. Então, Orejuela é caso encerrado, pelo menos esse ano, não volta para o Cruzeiro. E aí uma outra informação que nós tivemos foi a situação do lateral esquerdo Rafael Santos, prata da casa, né, que está indo em empréstimo de 1 ano para a equipe da Chapecoense. Hoje o Cruzeiro tem 4 laterais esquerdos no elenco, né? O João Lucas, que até então era o titular, o Marcelo Hermes, que foi ficando e ficou. O Patrick Bray, que era o jogador do Cruzeiro, estava emprestado e retornou, e o Rafael Santos, nosso prata da casa. Né? Ele também não conseguiu se firmar como titular, até porque não teve tantas oportunidades assim, nem com o Mano Menezes, nem com os outros treinadores que passaram por aqui. De repente o Rogério deu um pouquinho mais de oportunidade para o Rafael Santos. Então acredito que esse empréstimo, né, desse prata da casa para a Chapecoense seja para ele ganhar mais bagagem, para ele ganhar mais rodagem, um pouco mais de experiência, mais corpo, mais físico, né, e voltar um pouco mais maduro futuramente para o Cruzeiro, ou quem sabe até se arrebentar lá na Chapecoense, né, e o Cruzeiro receber uma proposta, pode futuramente também ser negociado. Né? Então não vejo com maus olhos essa ida do Rafael Santos para a Chapecoense. Aí você se pergunta, Diogo, pelo amor de Deus, vai ficar só João Lucas, Hermes e Patrick Bray? Eu acredito que o Cruzeiro ainda vai negociar mais um lateral esquerdo. Mais um lateral esquerdo do Cruzeiro deve sair, que ao meu modo de ver fica entre João Lucas e Marcelo Hermes, tá? E o Cruzeiro está em busca no mercado de mais um lateral esquerdo, né, para disputar a posição com quem for ficar. Então passa a régua também, Rafael Santos, nosso prata da casa, agora segue seu futuro, pelo menos por uma temporada lá na equipe da Chapecoense. E a informação de momento, né, que já está virando até novela, é a situação do Lucas Romero. Né? E informação do nosso amigo Adroaldo Leal, o Cruzeiro agora partiu, né, para tentar trazer o Romero mesmo. Fez uma proposta oficial. Né? Pegou uma proposta oficial e entregou nas mãos do empresário do Lucas Romero, que chama-se Christian Bragarnik. E esse empresário vai repassar essa proposta para o Independente. Lembrando que o Romero ele é dos jogadores do Independente que estão na lista, né, dos que serão negociados, né, e não fica no clube. Agora, o Independente quer uma compensação financeira, não quer ficar só no prejuízo em relação a isso, pelo investimento que foi feito no Romero. Então tem duas situações. Primeiro, né, a gente ainda não tem acesso à informação de qual foi o valor financeiro da proposta feita pelo Cruzeiro. E uma outra situação que pode barrar essa vinda do Romero é que ele também tem propostas do futebol europeu. Então, se o Cruzeiro fez uma proposta, vamos aguardar aí nas próximas horas, nos próximos dias, o aceite ou recusa do Independente pela proposta do Cruzeiro pelo argentino Lucas Romero. Se voltar, meu amigo, com certeza será recebido de braços abertos pelo torcedor cruzeirense. E o volante Jean foi o segundo jogador do Cruzeiro que testou positivo para o coronavírus, que foi liberado e já está de volta aos treinos. Né? A gente lembra que alguns dias atrás ele foi testou positivo, né, para o coronavírus, foi afastado dos treinamentos e estava treinando em casa, né, isolado em casa. Após 2 testes darem negativos, o volante Jean está recuperado, está de volta aos treinos, então está liberado. Lembrando que foram 3 jogadores do Cruzeiro que testaram positivo para o coronavírus desde que os treinamentos voltaram. Foi o atacante Vinícius Popó, o zagueiro Léo e o Jean. Desses 3, o Jean e o Léo já se recuperaram, enquanto o Popó segue em isolamento na sua casa e fazendo treinos à parte, né? Torcendo para que o Popó em breve também teste negativo e seja liberado para os treinos. E uma outra informação muito importante é que amanhã tem uma reunião entre a Federação Mineira de Futebol e a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, onde a Federação Mineira de Futebol irá propor o retorno e a finalização do Campeonato Mineiro a partir da segunda quinzena de julho. A ideia da Federação Mineira de Futebol é finalizar o Campeonato Mineiro em até 3 semanas. Nessa reunião estarão presentes Federação Mineira, representantes, né, da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, representantes de todos os clubes, Cruzeiro, Atlético, América, os médicos de cada clube. Então amanhã poderemos ter uma informação conclusiva sobre retorno do futebol aqui em Minas Gerais. Beleza, rapaziada? Essas as informações
dessa terça-feira. Você que chegou até aqui, eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes. Mais uma vez eu te peço, deixe aquele like gostosinho no vídeo, inscreva-se no canal e use os comentários para deixar a sua opinião sobre os temas que foram discutidos no vídeo. Valeu, fique com Deus e até a próxima.